faz parte desse movimento de apoio, né, ao atual presidente, e estão aí imbuídos nessa missão, segundo eles, uma missão ideológica, mas que saiu do controle. A gente está aqui nesse domingo, mais uma vez falando da tentativa de atentado terrorista de um bolsonarista, né, bolsonarista empresário do Pará, que tinha 4, 5 bombas, se não me engano, em posse dele, mais de 1000 cartuchos. Ele era um CAC, ou seja, ele fazia parte desses clubes incentivados pelo presidente Bolsonaro, criados por ele no governo dele, né? Colecionadores, atiradores e caçadores, né, que se multiplicaram pelo país todo. A política de armar a população levou a que esse cidadão tivesse dezenas de armas ilegais, todas apreendidas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele tinha colocado um artefato explosivo próximo ao aeroporto de Brasília, em um caminhão-tanque de querosene. Então imagina se aquilo tivesse explodido, como é que seria? Poderia ferir dezenas de pessoas, inclusive. Tá? Além de todo o transtorno que ocorreria daí, a repercussão toda negativa que ele teria no mundo. Afinal de contas, atentados terroristas são uma novidade justamente no âmbito do governo Bolsonaro. Gostaria de lembrar para vocês que a história de Bolsonaro, a notoriedade dele, começou com ele sendo acusado de atentado terrorista, de planejar atentado terrorista. Primeiro, atentado terrorista contra os seus próprios camaradas, ou seja, contra os próprios militares, tanto na Agulha Negra quanto em quartéis na Vila Militar no Rio de Janeiro. E também atentado terrorista também contra os civis, tentando então detonar a adutora do Guandu, que abastece a população do Rio de Janeiro de água. Então, evidente que isso inspirou, não é, pessoas desequilibradas, tanto quanto o presidente Bolsonaro, na minha opinião. Ele é um completo desequilibrado, e tudo que ele fez ao longo desses 4 anos foi incentivar esse tipo de radicalismo, e no desespero as pessoas então agora partiram para todo tipo de violência, como nós tivemos no dia 20, com incêndio, depredação em Brasília, todos promovidos por bolsonaristas, nenhum deles foi preso. E esse agora cidadão, empresário, não conseguiu o seu intento de um atentado terrorista. A nota que eu falo agora é que ele foi preso, mas no vídeo que vocês vão ver a seguir, e viram um pedacinho logo no início, o delegado-geral da Polícia Civil fala no plural. Eles não conseguiram. Eles, o tempo todo. Ou seja, eles tentaram detonar o explosivo e não conseguiram. Então, é óbvio que isso é um crime de terrorismo, incluso nas leis do país de combate ao terrorismo. Eu espero que esse cidadão seja realmente apenado de uma forma bastante intensa. Isso não deve ser um movimento isolado, não é? Afinal de contas, nós temos uma coordenação de todos esses atos que estão acontecendo, atos antipatrióticos e atos golpistas pelo país todo. Tem, com toda certeza, um núcleo de comando e estabelecendo uma rede de logística, tá? Para que essa coisa se dê dessa forma em grande número de quartéis do país, e especialmente junto ao quartel-general em Brasília. Então é óbvio que tem uma organização de gente que é especialista nisso. Será que esse atentado terrorista foi uma coisa de um único homem? Eu acredito que não. O Flávio Dino, que será o novo ministro da Justiça, já declarou que serão instituídos grupos de combate específico ao terrorismo bolsonarista. Ele é morador do Pará e veio justamente para participar das manifestações lá no QG, né? Assim eles intitulam. E ele faz parte desse movimento de apoio, né, ao atual presidente, e estão aí imbuídos nessa missão, segundo eles, uma missão ideológica, mas que saiu do controle. E as autoridades policiais, principalmente aqui em Brasília, nós iremos tomar todas as providências, iremos prender qualquer um que atente contra o Estado Democrático de Direito, principalmente com ameaças e principalmente agora com bombas. Isso é uma coisa que nunca existiu em Brasília, e nós não iremos permitir nenhum tipo de manifestação que possa causar mal às pessoas, ao patrimônio.
Doutor, pela sua experiência, esse arsenal que foi apreendido com esse homem poderia causar aí um verdadeiro caos na cidade? Poderia machucar muitas pessoas? Com certeza, se esse material adentrasse no aeroporto de Brasília, né, próximo a um avião aí com 200 pessoas, seria uma tragédia aqui dentro de Brasília, jamais vista, e seria aí motivo de vários noticiários internacionais, né? E graças a Deus conseguimos interceptar. Hoje teve esse que também eles não conseguiram explodi-lo, mas a informação que nós temos é que eles tentaram acionar, a perícia nos relata que eles tentaram acionar o equipamento, mas não sei porquê, talvez por até a ineficiência técnica deles, não conseguiram explodir, mas a intenção deles era explodir esses outros materiais sim, e novamente causar, como eu disse, causar esse tumulto, né, aqui em Brasília, baseado nesse ideologismo que eles carregam com eles.